Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Diga para o seu irmão aí: Jesus me deu vida e me deu com abundância. É a nossa fé, aquilo que Jesus fez. Eu queria dizer para vocês que me veio essa palavra. O pastor Samuel, para quem não sabe, está em Pelotas ministrando lá. E me convidou para dar essa palavra e me deu essa. Meu coração falou muito forte sobre os benefícios da cruz. E olhando assim uma história do universo, os três grandes momentos do universo: o momento da criação. Dentro da criação, Deus ainda nos elegeu como aquele que ia ter domínio sobre toda a criação, que é o ser humano. Deu consequências essa criação, a gente sabe. O homem frustrou a Deus, frustrou a si mesmo. O pastor leu a 0 hora dizendo: há uma frustração. Nesse primeiro evento e das suas consequências vem a cruz, que é o segundo grande momento da criação, que reconcilia o homem com Deus, e tem uma série de consequências a cruz. A cruz é para todas as pessoas, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns não creem que é para todos a cruz, mas João 3,16 que Deus amou todo mundo, o mundo todo, e entregou o seu Filho. E essa entrega foi lá na cruz. E o terceiro momento nós estamos aguardando, é a volta de Jesus. O segundo momento pode ser a primeira vinda, que teve o clímax na cruz. E o terceiro momento é agora a volta de Jesus, para realmente nos dar aquele, ensejar aquilo que os homens estão procurando, aquela felicidade eterna, nos dar a vida eterna, nos dar um corpo glorificado, enfim, há uma série de consequências nesses três momentos da criação, da primeira vinda de Jesus na cruz e o terceiro que nós estamos no aguardo. Os benefícios da cruz são muitos, nós não podemos ficar em alguns minutos falando tudo, porque realmente é um mistério que tem na cruz. O ser humano, a gente fica ali estudando, já nos beneficia muito. E eu queria que você abrisse Salmo 103. É um salmo de Davi, versículo 1 e 2. Eu creio que a sua Bíblia deve estar até marcada nesse salmo, porque o nosso pastor Samuel, com aquela voz, eu nunca vou esquecer, ele falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Amém. Então, na NTLH, esse segundo versículo diz que todo o meu ser louve ao Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Não dá para esquecer. A gente vê que Davi, nesse salmo, ele não vive sem as bênçãos de Deus. Ele tem consciência disso, que ele não consegue viver, sobreviver sem os benefícios de Deus. Mas ele, além disso, ele mostra que ele precisa estar falando para a sua alma, relembrando ele que ele só vive pelas bênçãos de Deus. Então hoje nós vamos relembrar, eu creio que todos alguns benefícios que nós vamos passar aqui, nós todos já aprendemos, já lemos, já ouvimos, mas como Davi precisava repetir, nós vamos repetir essa noite. Amém? Vocês concordam? Então, às vezes muitos cristãos, mesmo cristãos, sofrem, porque muitos benefícios que vêm lá da cruz, vêm dessa primeira vinda de Jesus, ainda eles não vivem, eles até sabem, mas não conseguem ser vitoriosos. Não estou sendo o vitorioso aqui, não é o que está dando tudo certo, ele se achar vitorioso. Às vezes eu estava vindo no carro agora, a Cristina falando
Pois é, eu acho que daqui uns anos não vou usar óculos para me ver no espelho, porque aí a gente acha que tem que fazer uma cirurgia, alguma coisa, né? Então vou tirar os óculos ali, né? Porque aquilo revela as coisas. E a partir dessa revelação que esses benefícios vão trazer ao nosso coração, nós vamos se sentir vitoriosos. Assim como uma pessoa se enxerga no espelho e ela vê que a idade, a gente se enxerga. Quem você se enxerga que é? A pergunta dessa noite: quem você acha que você é? É um perdedor? É um fracassado porque algumas coisas, algumas circunstâncias não funcionam? Não estão atualmente funcionando? Ou você se enxerga como um vencedor? Aliás, a Bíblia diz que você é o mais que vencedor de todos. Aleluia! Então nós somos o que a gente enxerga de si mesmo. Mesmo que Deus fale na sua palavra, o nosso valor, Ele dá um filho para morrer por você, por mim, a gente pode se achar ainda perdedor. Eu creio que muitas pessoas não são mais ativas na igreja, no corpo de Cristo, justamente por essa diferença. Não se acha esse vencedor, como a palavra diz. Não recebe essa revelação no seu coração, né, dos benefícios da cruz. Então, talvez você se lembre de Tiago 5,16, não precisa abrir: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí você, qualquer coisinha, pede oração para o pastor ou para o irmão. Não que a gente não pode pedir, eu mesmo peço, mas você tem que saber que você foi justificado. Nós às vezes a gente tem uma fraqueza, está andando no início da conversão, mas a justificação que nós vamos abordar aqui, ela não vem do meu mérito, não vem do seu mérito. Amém? A gente que está caminhando, a gente sabe disso. Então nós vamos passar para o primeiro benefício. A cruz revela o amor de Deus. Eu creio que a própria criação revela o amor de Deus. Em Romanos 1 diz que a criação revela os atributos de Deus, e o amor de Deus é um atributo de Deus. Então a própria criação, ninguém é desculpável. É indesculpável para o ser humano não crer em Deus, não crer nos atributos de Deus, só pelo fato da criação. Você sabia que você não precisava ter existido, nem eu? Nós não somos uns seres, né, necessários dentro do universo criado. Só Deus é um ser necessário. Nós simplesmente podíamos nem existir, nem estar aqui, nem questionando se eu era vencedor, o quanto eu sou vencedor, o quanto eu ainda estou caminhando. Nós simplesmente podíamos não existir. Então isso já revela o grande amor de Deus. Mas o fato é o seguinte: na plenitude dos tempos, na vinda de Jesus, a cruz de Cristo revela o amor de Deus de uma maneira poderosa. A cruz de Cristo é uma verdadeira declaração de amor para você. Sabia disso? Ninguém fez uma declaração de amor, manifestou um amor tão grande como Cristo lá na cruz, por mim e por você. Em João 5,13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O pastor Felipe estava falando em amizade, né? Ter amigos sinceros. Você daria a sua própria vida para um amigo? A Bíblia diz: essa é a maior prova de amor, dar a própria vida. E Jesus nos chamou de amigos, e Ele foi lá e fez, não prometeu. Em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estando naquele estado que nós estávamos, mesmo assim Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Você veja o tamanho do amor, né? Aqui fica claro o que esse amor desejava. Os louvores aqui foi até dito: Deus deseja um coração adorador. Então Ele fez tudo isso porque Ele apostou em nós, em certo sentido, porque Ele procurava verdadeiros adoradores. Procurava você.
E você está aqui essa noite, com tantas oportunidades aí fora. Eu sei que essa aqui não é a única oportunidade, só posso ir na igreja, não. Você tinha muitas escolhas, só que por esse amor de Deus ter lhe chamado aqui, você está aqui essa noite. Aleluia. Você recebeu esse chamado, você entendeu essa primeira revelação desse benefício de Deus. Ele ama você, Ele ama todos nós, aliás, Ele ama toda a humanidade, mas poucos estão nessa hora da noite, né, no contexto geral, estão ali em adoração. Nós estamos aqui em adoração. Amém. Vocês concordam? Amém. Então fica claro, né, que Deus deseja que também que nós sejamos um povo que reflita esse amor. Nós sejamos um reflexo desse amor de Deus para os outros. Os outros vão ter que não conhecem Deus, os outros que não estão aqui, que não são convidados ou de alguma maneira não vêm na igreja, não são ministrados diretamente pelo amor de Deus. O nosso papel é refletir esse amor de Deus, essa grandeza desse amor de Deus. Amém. Então esse é o primeiro benefício, é o benefício que tal. Aqui não dá para dizer importância, né? Todos são importantes, mas ele é algo que dá um divisor de águas na nossa vida, quando a gente entende o quanto nós somos amados. Amém. Ele não viu que eu estava lá na lama do pecado, ele foi lá e morreu por mim. Então, essa é a primeira grande revelação. Um grande vencedor, um homem de Deus vencedor, está disposto a fazer a obra de Deus, não está com medo. Ele é um homem de ousadia, porque ele entendeu o amor de Deus. Não tem como fazer tudo na obra de Deus, não tem como você, no caso aqui, nós temos muitas oportunidades de servir a Deus nesta igreja, graças a Deus. Nós temos aqui discipulados, células, nós podemos fazer muita coisa aqui. Se não tem como ninguém fazer nada para Deus, seja aqui ou em qualquer lugar, se não entendeu esse benefício de Deus, esse amor de Deus. Amém? Amém. Segundo benefício é o perdão dos nossos pecados. Em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas pode mesmo assim alguém dizer: sim, quando eu nasci de novo, né, eu fui tornado filho de Deus, né, mas depois eu pequei, depois eu pisei na bola. Mas olha o que está escrito aqui. Diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os meus pecados. Amém? Aleluia. E me purificar ainda de toda injustiça. Alguém pode pensar, mas o que? Ele tem que perdoar os meus pecados. Eu vou dizer, se Ele não perdoar o seu pecado, você que nasceu de novo, Ele não seria um Deus justo e fiel. Ninguém vai reclamar, parece uma coisa assim. Deus não tem obrigação, evidentemente nenhuma, de perdoar pecados de ninguém. Só que se Ele não perdoar, Ele não está sendo justo com o sangue de Jesus, porque Ele já pagou o preço do seu pecado e do meu pecado. Amém. E Ele não pode cobrar o preço de um pecado duas vezes. Isso até na lei dos homens, tu já pagou uma pena, não vai pagar a mesma pena duas vezes. Então Deus não seria justo. Por isso que Deus é justo e fiel em nos perdoar o pecado, se eu reconhecer esse pecado. Glória a Deus. Amém. Então, quando você fala, né, que eu tenho fé em Cristo, eu sou de Jesus, eu nasci de novo, né, mas eu ainda não sou vencedor, parece que falta alguma coisa, você não entendeu essa revelação. Você ainda está, vivendo ainda com a carga dos pecados. Jesus veio nos levar os pecados, levar a culpa dos pecados, levar as consequências dos nossos pecados. Então nós, evidentemente, que depois de converter, Ele vai nos dar um outro benefício, que é trocar a nossa natureza. Mas eu tenho que saber que os meus pecados já foram, teve um destino. Ele fez uma troca na cruz. Ele pegou todos os meus pecados e nos purificou de toda a injustiça e nos deu a justiça de Deus em nosso favor.
Sabe que tem muita gente, o pastor Samuel sempre até às vezes fala, milhões de pessoas estão desviadas. São aqueles que não estão na igreja, que receberam o amor de Deus, que descobriram que foram, os pecados foram perdoados, mas de alguma maneira escorregaram, pecaram, e ficam, até dizem, depois que me converti, pisei na bola inúmeras vezes, tenho vergonha de Deus, por isso estou afastado de Deus. Eles não entenderam esse segundo benefício. Os pecados de Deus, os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Então as pessoas estão ali ainda tentando levar na sua força do braço. Se a gente é fraco, Ele é forte. Então Ele que nos fortalece. Ninguém vence o pecado na sua própria força. Se não há o Espírito Santo habitando em nós, quem de nós estaríamos aqui? A gente tem noção disso, que a gente hoje, nascido de novo, nós temos nojo do pecado. Essa é a primeira marca de um cristão. A primeira marca de um cristão, e a diferença para o não cristão, que o não cristão ele peca. A gente até pode pecar, mas se ele peca, ele não tem a mínima noção de arrependimento, da gravidade da situação que ele se meteu, e nós, se por um acidente pecarmos, aquilo vai nos doer. Vocês concordam? Amém. Aquilo vai nos ferir, aquilo vai nos machucar, vai nos entristecer, e até que eu me arrependa e vá para a cruz de Cristo. E aí aquilo vai me renovar, porque eu não posso ficar naquele estado, porque aquele estado, um abismo vai levar a outro abismo. E até que hoje tem milhões de pessoas que já de abismo em abismo estão fora. Não se acham dignos da cruz de Cristo. Aquele ladrão da cruz foi aceito, que era um grande malvado naquela época. Mas hoje tem gente que não entende, não está revelado isso. Então que essa noite a gente saia aqui totalmente revelado, que você está perdoado, teus pecados presentes, passados e futuros. Amém. Nós como cristãos, nós vamos lutar. Eu até fiquei meditando, eu sou um pecador? Aí eu fiquei pensando, será que eu sou um pecador porque eu peco? Aí eu pensei, de vez em quando eu faço um pão. Eu tenho uma máquina, lá em casa que faz um pão. Será que eu sou um padeiro, porque eventualmente eu faço um pão? Não, Então, na realidade eu era um pecador. Hoje eu, por acidente, eu peco, eu me frustro a mim mesmo quando eu peco. Essa é a diferença daquele pecador impenitente lá, que ele não estava nem aí, não tinha nem noção. Quantos de nós, e eu mesmo, não tinha nem noção que era pecado. Então eu vivia no pecado. Hoje Deus nos liberta do pecado. Essa é a grande marca do cristão. Ele agora recebeu uma nova natureza. E essa nova natureza é uma perfeição de Deus. E Deus não faz nada imperfeito. Amém? Amém. Terceiro benefício: nossos pecados foram esquecidos. Além de perdoar esses pecados, Ele esquece os nossos pecados. Em Hebreus 8,12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que coisa maravilhosa! Ele bastava ter perdoado os pecados, não. Ele resolve ter uma amnésia santa. Já pensou? Às vezes nós mesmos usamos, diz que o diabo é o nosso acusador da alma. Às vezes nós podemos nos tornar também acusadores das almas dos nossos irmãos. Porque se lembrar de alguma coisa que já passou, já ficou para trás, então agora Ele nos renova, eu vou ter esperança. Então eu vou viver sabendo agora que meus pecados nem Deus quer que... Não, Ele nem se lembra e não quer nem que eu me lembre. Ele diz ainda que joga o meu pecado e o seu pecado no fundo do mar do esquecimento. E parece, não está na Bíblia, mas parece que ele botou uma placa lá, proibido pescar. Ele se nega a relembrar os nossos pecados. Então já está jogado lá, fica lá. Agora é uma vida renovada, é uma vida para glorificar Deus.
Se você pediu perdão dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus jamais se lembrará deles. Você pode dar uma aleluia por isso? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Olha que diferença, né? Estar assim. Por isso essa é a nossa alegria. Por isso que o mundo lá fora, eles vão fazer 1000 pesquisas. Eles nunca vão chegar a esse nível de felicidade. Olha que limpeza na alma nós podemos ter. O nosso quarto benefício, nossos pecados foram purificados. Graças a Deus. Nós já lemos ali em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não para por aí, Ele vai além, Ele purifica todas as nossas injustiças. Se Ele purifica toda a injustiça, o que sobra? A justiça. Fica só a justiça, só permanece a justiça do próprio Deus, que é transferida para nós. Glórias a Deus. Amém. Se em 1 João 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Este verbo no grego, nos purificar de todo o pecado, é um verbo contínuo. Purificar para nós aqui parece que é estanque, e significa, à medida que você continua a seguir Jesus, Ele vai te purificando. Sabia que às vezes a gente tem pecado que a gente nem nota que está pecando? Às vezes é o meu jeito, eu estou sendo grosseiro com Orlando, e eu nem estou me dando conta, porque é o meu jeito, eu aprendi assim, minha comunicação está errada, mas eu nem me dei conta, e é um pecado, porque eu tenho que melhorar nessa área, e eu estou ferindo o irmão. Só que Jesus está me purificando, à medida que eu estou errando, Ele está me purificando, porque eu tenho essa natureza, e à medida que eu descobri a tristeza no coração do Orlando, aquilo vai me ferir muito. Vocês estão entendendo a diferença daquele pecador que o Humberto era, que você era? É uma diferença muito grande, e isso aí foi lá na cruz. Às vezes, né, nós não podemos chegar na presença de Deus também mendigando. Às vezes você sentiria... Como é que você se sentiria sendo um pai ou uma mãe, chegando em casa cheio de presentes, e o teu filho chega lá: eu não sou merecedor, eu não sei, eu às vezes te desobedeço, eu não presto, eu não nem quero isso aí, porque será que um pai ficaria... O pai está louco para chegar e dar para o filho. Não que o filho não tenha que ter consciência dos seus erros, não é disso que nós estamos tratando aqui. Mas a gente não pode chegar na presença de um Deus que é tão maravilhoso, que nos deu uma nova vida, e parecer que nós não temos valor nenhum. Porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador, mas Deus está me santificando a cada dia. Senão eu não consigo viver. Às vezes o cara entra na igreja e fica pior do que como estava, porque você vive pela culpa. Nós não podemos viver pela culpa. Ele levou todas as nossas iniquidades e nem quer se lembrar do nosso pecado. Glória a Deus. Então nós temos que viver a partir dessa nova vida. Aleluia. Amém? Porque eu não sou digno pelo meu mérito, que fique claro aqui, é pelos méritos de Cristo, pela dignidade nossa, pelo meu ser, como eu era. Não foi por aí que Ele orou assim, olhou para mim, olhou para você, que Ele merece. Não foi por merecimento, nós éramos ainda pecadores. Agora, o quinto benefício. Cada benefício é bem certinho para me repor a água. O quinto benefício revela que você é a própria justiça de Deus. Agora é uma coisa muito profunda. Realmente é muito profunda. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, você fosse feito justiça de Deus. Amém? Amém. Isso, a profundidade é muito grande. Você pode estar se perguntando: o que quer dizer ser a própria justiça de Deus? É ser a perfeição de Deus, a perfeição moral de Deus. Foi colocada em nós agora. Aí você pode ficar embaralhado: mas nem eu sei que eu não sou isso tudo, essa bola toda.
né? Mas nós temos o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. No nosso espírito, que é o principal do nosso ser, está ali as coisas prontas. Você foi ali e recebeu a justiça de Deus. O que está acontecendo que você mesmo, às vezes, se arrepende, você se frustra ainda, você por acidente peca, você na sua alma, na sua mente, nas suas emoções, você está no andar, no crescimento. Mas aquele que começou a boa obra vai terminar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, não é porque você errou que você não tem a perfeição de Deus no seu espírito. A sua alma está numa trajetória. Amém? Amém. Então, vamos fazer uma ilustração. Vamos imaginar que aquele quadro fosse todo branco, fosse a nossa vida. O primeiro nível, assim, é entender que os meus pecados estivessem ali. Todos os meus pecados estivessem registrados naquele quadro. E aí, no primeiro nível, Deus nos perdoa. Perdoa meus pecados. Seria como se Ele colocasse um lençol sobre aquele quadro, tapasse ali. Já no segundo nível, Deus esquece os meus pecados que estão embaixo daquele lençol. Ele botou o lençol e estava se lembrando. Daqui a pouco Ele dá aquela amnésia santa e Ele nem se lembra, não quero me lembrar do que está por trás daquele lençol. O terceiro nível, Ele tira o lençol e apaga todos os meus pecados. Ele me purifica de todos os meus pecados. Agora que nós estamos nesse quinto benefício, seria um outro nível. Deus coloca naquele quadro que já está limpo, Ele coloca a perfeição de Deus ali. Ele coloca a justiça de Deus ali. É isso que é profundo. Há tanta revelação na cruz de Cristo, que eu creio que nós vamos ver a vida inteira, né, pastor? E nós estamos entendendo o básico, mas nós temos que entender esse básico. E ali, né, nós fomos feitos a perfeição de Deus. A sua natureza pecaminosa foi substituída pela dele, pela de Jesus. É um mistério tremendo isso, irmãos. A nossa alma não consegue entender, como diz Davi, né? Sabe, muitas pessoas reconhecem que Jesus morreu pelos pecados, mas algumas estão esquecidas que Ele trocou a nossa natureza. Ele nos deu uma nova natureza. Nós tínhamos uma natureza de um pecador. E hoje Ele nos deu uma natureza santa no nosso espírito e está trabalhando na nossa alma. Você sabia que se alguém só tem os pecados perdoados, não vai para o céu? Porque no céu não entra pecador, tem que trocar a natureza. Na Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo é deixar a velha natureza e assumir a nova natureza, receber a nova natureza. Então, eu não tenho pecado, mas no céu não entra nem pecado e nem pecador. Então agora, como eu recebi uma nova natureza, eu posso entrar no céu. Porque um pecador no céu vai continuar pecando lá. E lá não entra pecador nem pecado. Então, nós com nova natureza temos acesso a Deus, a vida eterna. Amém? Então é tão importante a gente saber que nós somos a justiça de Deus. Né? Se alguém é perdoado, né, dos seus pecados, ele nasceu de novo, não é mais um pecador, mas de vez em quando pega. Lá vem aquele cara lá que está sempre inseguro. Tinha algumas pessoas na nossa célula que vinham assim: será que eu estou salvo? De vez em quando perguntavam. Mas isso aqui serve porque pode ter pessoas aqui entre nós que a Bíblia diz que o Espírito Santo fala no nosso espírito que agora eu sou filho de Deus. Amém. No seu espírito, que é a coisa mais valiosa, fala ali: eu sou filho de Deus agora. Eu estou arrependido agora pelo que eu fiz com o Rolando, mas eu sei que eu sou filho de Deus. Né? Eu recebi uma nova natureza. Jesus então não tomou só os nossos pecados, mas Ele se fez o próprio pecado. Ele se fez o portador dos nossos pecados e ainda nos deu uma nova natureza. Então eu creio que os cristãos podem ser divididos em dois grupos. Um grupo que ainda não creu que recebeu essa justiça de Deus, nem essa nova natureza, e vive com uma consciência culpada. E um outro grupo que já tiver essa revelação e vive com uma consciência da justiça de Deus. Se você bem pensar sobre esses dois grupos, uns são os vitoriosos e uns são os derrotados.
Claro que quem é o vitorioso tem vida santa e consagrada, porque sabe que ele é a própria justiça de Deus. E como justiça de Deus, seria até contra a sua própria natureza sair por aí pecando, pois essa não é mais a sua natureza. Seria algo anormal ter uma vida de pecador, pois o vitorioso sabe que a sua velha natureza já morreu para o pecado. O vitorioso, em vez de viver centrado no pecado, vai viver centrado na justiça de Deus. Ele vai viver agora fazendo a obra de Deus. Para você fazer a obra de Deus, você tem que ter muito essa revelação no seu coração. Deus me deu uma nova natureza. Hoje eu tenho grande poder na minha vida, que nós vamos entrar aqui no próximo benefício, através do sangue de Jesus, através do que Ele fez na cruz por nós. Amém? Que coisa maravilhosa é nós sermos justificados, recebemos essa justiça. Não foi por um mérito próprio, não foi por algo que a gente fez. Aliás, a nossa justiça própria, para Deus, seria trapo de justiça. Não valeria nada, meus irmãos. A gente, por ter feito bem, feito caridade, está se esforçando o máximo, para Deus não valeria nada em termos de justificação, receber a vida eterna. Isso é uma coisa muito profunda que não caberia a nós nos justificarmos. Então, não é uma coisa humana isso, é algo sobrenatural. Você sabe que hoje você não pode se tornar mais justo do que você já é. Nem no céu você vai ser mais justo do que você já é. Porque quem atribuiu essa justiça para você não foi um homem, um pastor, um presidente, um irmão. Foi o próprio Deus atribuiu. Ele deu uma sentença: agora você é justo. Aos meus olhos você é justo. Você viu que maravilha isso? Graças a Deus. Como é que Davi, eu fico impressionado. Ele falou, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Aleluia. E ele queria todos os benefícios, e ele não sabia nada disso, pastor. Davi não tinha essa revelação que nós temos hoje. E olha a fé desse Davi, olha como ele sabia que não podia viver sem a atuação de Deus. A própria vida eterna, nós temos que viver assim, ó. Se não fosse Deus, eu mereceria o inferno. Você já disse isso alguma vez, falando nisso? Eu acho que todo mundo podia dizer, né? Cada um dia na vida, ou várias vezes eu já disse: se não fosse por Deus, eu mereceria o inferno. Essa consciência e até esse pronunciamento, eu acho que tem muito valor para a nossa alma saber que a obra foi de Deus. Amém. Essa justiça atribuída para nós foi um presente dele. Então não adianta a gente ficar não sabendo disso. Nós só vamos prorrogar que eu mereci o inferno. Você merecia o inferno. Desculpe se você está aqui há pouco tempo, mas Deus vai te dar essa consciência, meu irmão, que nós não mereceríamos nada se não fosse pela graça de Deus. Amém? Amém. Pode ser forte isso, mas é tudo um presente. E quando é um presente, o nosso coração é grato, como o de Davi. Quando a gente entende esse presente, o nosso coração é grato, como o de Davi. E olha que Davi não tinha nada disso, essa revelação toda. Sexto benefício: a sua alma está sendo santificada. 1 Pedro 1,2, o apóstolo diz que a nossa santificação é uma obra do Espírito Santo para a obediência a Deus. Em Hebreus 10,14, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. No seu espírito, como já falei, você é a própria justiça de Deus. Amém? Amém. Na sua mente, nas suas emoções, isto é, a sua alma, você está sendo santificado. Este verso 14 parece uma contradição, porque por um lado ele fala que você já foi aperfeiçoado por um momento. Não, para sempre. Você já foi aperfeiçoado para sempre. Mas por outro lado fala que você está sendo santificado. Então sobrou para o entendimento que se você já nasceu de novo, né? Isso aqui tudo é para quem nasceu de novo. É filho de Deus,
né? O seu espírito recebeu toda essa, imediatamente na salvação, você recebeu a perfeição de Deus, como já falamos, né? E então você já foi aperfeiçoado para sempre. Mas na sua alma você está numa caminhada, numa jornada. Então o Espírito Santo andando em você, se movendo em você, vai lhe purificando de todo o pecado, e você vai caminhando essa vida. Então você vai ficar crescendo, você vai ficar se santificando, mas o mais importante é que você é a própria justiça de Deus no seu espírito. Você deve ter consciência dessa justiça de Deus. Amém? Amém. E como? Qual é a minha parte na santificação? Será que é tudo com Deus? Não, agora eu vou obedecer a palavra de Deus. Por isso que você está aqui toda semana. Eu creio que a maioria aqui está no grupo Célula toda semana. E nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo, nós estamos lendo a Bíblia diariamente, porque ali a gente aprende o certo e o errado. E o Espírito Santo que habita em você vai lhe deixar constrangido nos seus caminhos errados. E vai ficar lhe aplaudindo. Você não recebe um aplauso interior? Acho que todos nós recebemos um aplauso interior. Quando mesmo que a gente faz alguma coisa para alguém que não mereça, entre aspas, como se alguém merecesse, né? Mas a gente lá dentro diz, não, é assim que Deus gosta. Isso é receber um aplauso de Deus. Mas também a gente pode ficar constrangido com a coisa errada. Então essa caminhada que é a santificação, a nossa alma está em crescimento, amém? Então aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Então a partir dessas revelações, a gente vai entrar na presença de Deus, não como um mendigo, e dizer, papai, eu te amo. Você diz muito para Deus, eu te amo? Glória a Deus. Como é bom dizer, entregar essa palavra para Ele, entregar nossos lábios está ali proferido mesmo, não é só num sentimento, não é só num pensar, mas falar, Jesus, como eu te amo, como eu sou grato a Ti. Quando a gente começa a receber essas revelações, que estão tudo lá na nossa Bíblia, tudo nós estamos recebendo aqui nos cultos, nas palavras que vão para a célula, mas às vezes a gente tem que tomar posse, porque o mundo tem os direitos da cruz como o nosso, só que eles não tomam posse, eles estão lá no pecado e não querem, e Jesus morreu por eles. Da mesma forma na igreja, a gente está ali, todos nós, para viver de acordo com as revelações de Deus. Se nós tomarmos posse, nós vamos sermos vencedores. Amém. Às vezes a gente até pode viver, estar salvo, morrer, mas não trouxe o céu para a terra. Nunca quis se envolver na obra porque se achou fraco. Se achou que não era tão vencedor, tinha um clube dos vencedores, mas eu ainda não, eu estava em crescimento. Você, irmão, já recebeu no seu espírito a própria justiça de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos para o último. Você reinará em vida. Efésios 2:4. Eu vou ler aqui, ainda não está lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, olha bem, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. O que é assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus, num lugar de poder. E hoje ele diz aqui, só pela graça, como está dito em Efésios 2 ali, né? Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, no lugar de autoridade. Por isso que nós abrimos a nossa casa, muitos irmãos aqui, às vezes pode ter alguma até manifestação do inimigo, mas nós sabemos aonde Deus nos colocou. Ele nos colocou no lugar de autoridade frente ao inimigo. Amém? Amém. Então,
em Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que maravilha! Segundo, essa palavra, os que recebem o dom da justiça na hora da conversão reinarão em vida, e é nesta vida. Que maravilhas! Por isso que os pastores, eles não estão fazendo algo infantil, algo sem uma responsabilidade. Eles estão dizendo: fulano, vai lá, irmão, abra na tua casa. Se você pode abrir, abra na sua casa. Ah, mas eu estou só há 2 anos convertido e será que eu posso? Eu tenho essa autoridade? Não, eu estou te abençoando para você ir lá. Abra na sua casa. Ah, você pode discipular, o fulano pode discipular, você tem autoridade. Porque ele nos deu autoridade nesta vida. Dá para entender isso? Como a gente pode crescer no reino tendo essas revelações? Os que recebem o dom da justiça, então tem essa autoridade. Você é a justiça de Deus. Logo você vai reinar sobre as circunstâncias, sobre o inimigo, sobre as suas crises, sobre as tentações. Você vai reinar sobre isso. Você não vai ser mais escravo disso. Amém? Por isso que a Bíblia diz que você é o mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, não é? Por que somos mais que vencedores? Porque Ele nos deu essa capacidade. Vai lá, irmão, vai lá, faz a obra. Às vezes no início, eu até por alguma ocasião, não era um parente lá da cela tinha morrido, e tinha que fazer, pediram uma ajuda funerária ali, fazer um sermão ali, uma despedida. E eu ligava aqui na igreja, às vezes estava todo mundo ocupado, eu viajando e tal, e eu me senti já assim, mas será que eu posso? E às vezes eu recebia uma palavra até do meu pastor, dizendo: irmão, pode ir que Deus está contigo. Amém. Amém. No início a gente passa por isso, a gente é criança na fé e a gente não conhece essas coisas, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vê que a justiça de Deus estando em nós andamos em santidade, nós não estamos botando o nome de Jesus aí, em maus lençóis, e nós podemos ir fazer a obra dele. Amém? Então, quando essa revelação entra em nós, é algo muito favorável, inclusive para a nossa vida pessoal, familiar, profissional e também ministerial, dentro do nosso próprio atuação dentro do corpo de Cristo. Amém? Muitos não estão reinando, já está dito tudo. Muitos não estão reinando em vida, não estão fazendo, estão meio parados, eles não estão entendendo essas revelações, eles não estão vivendo, eles até sabem, já escutaram tudo isso, esses versículos aqui já escutaram várias vezes, mas falta viver esses versículos. Amém? E não é só nessa igreja, e olha que essa igreja tem muita gente trabalhando. Eu conheço muitas igrejas que é só um pastor e uma equipe ali na frente que trabalha. Você sabia disso? Muitas igrejas têm os ungidos, o Deus ali, e as outras pessoas não trabalham. Nós aqui estamos com uma maravilha, em termos ministeriais. Nós podemos trabalhar para Deus aqui nessa igreja. Nossa vida pode reinar em Deus aqui. Nós podemos ver a nossa vida sendo usada para fazer grandes coisas no reino de Deus. Amém? E eu digo mais, a fonte da felicidade, que hoje eu não li, pastor, estava preparando isso aqui, que o mundo está querendo, eu vou dizer bem, não é só a salvação é eterna, a felicidade é alegria eterna, mas muita gente recebe a salvação e não tem essa felicidade ainda, porque a grande felicidade é quando você serve a Deus. Amém. Quando você serve a Deus, o seu coração vai explodir de felicidade, vai ser aqueles que mais
vão estar felizes nos bancos da igreja. Eles vão estar assim, ó, eles ficam contando as horas para os cultos, para a célula, para ministrar. Então os celulares estão à disposição de todo mundo, porque eles estão, né, cheios de um coração feliz. Amém? Quando você tem essa revelação, então você ora com fé. Aquilo que eu comecei dizendo, sempre tem que chamar os outros para orar, talvez nem ore por si mesmo. Não, você vai orar com fé, você vai, interessante que aí Deus vai usar você. Quando você entende isso, Deus vai chamar as pessoas que vão lhe chamar. Vai lá no hospital, vão orar comigo, vão orar pelo meu parente. As pessoas de fora da igreja vão lhe chamar para orar, vão lhe chamar. Eu já fiz enterro de parente meu, que na hora nem chamei pastor, porque não era diretamente assim, era primos, tios, que não são cristãos. Chega lá, Deus vai chamar as pessoas os infiéis ainda, e vai dizer: Humberto, tu não quer dar uma palavra aí? Eu já dei palavra que o pai, disseram assim: não, padre, são católicos, padre não, tio meu, tio irmão do meu pai, tio meu, não, padre não, Humberto, tu não pode falar alguma coisa? Quando a gente se dispõe, quando você acreditar em quem você é, Deus vai usar tremendamente. Amém? Glória a Deus. Não é nada meu próprio, está claro isso? É quando a gente descobre, quando é revelado a nós: não, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí Deus vai lhe usar. A célula que você está pensando em abrir, você vai abrir rapidamente. Eu creio nisso. Então nós precisamos viver pela fé, irmãos. Tudo isso foi ganho como? Lá na cruz. Mas foi o ganho para nós foi pela fé. Foi um dom gratuito que nós reconhecemos toda aquela obra da cruz, mas pela fé, uma graça de Deus, pela fé. Precisamos ter essas revelações no nosso coração. Amém. Precisamos dizer a nossa própria alma, como Davi disse: eu preciso viver esses benefícios, essa graça de Deus, essas revelações de Deus. Eu preciso viver, renovar na minha vida, sempre eu preciso. Nós precisamos, todo mundo precisa. Eu vejo o pastor orar, o pastor Samuel com 82 anos, e ele clama pelos benefícios de Deus. Não é verdade? Nós todos precisamos, ninguém aqui, só Jesus está acima de todas as coisas. Se você passa problemas, passa injustiças, passa dificuldades, os pastores passam, os líderes passam, todos passam, e não deixam de ser vencedores. A diferença de vencedor e de perdedor não é as circunstâncias que estão em volta de nós. A diferença é aquilo que você crê, é pela fé. Como é que tu te enxerga? Como é que tu enxerga a obra da cruz? Isso vai fazer toda a diferença em você ser um perdedor ou um vencedor. É tão bom hoje ouvir essa música, preparando essa mensagem. Nosso coração se sente tão bem, sabendo que Deus mandou o seu único Filho e provou o seu amor por nós, porque Ele entregou quando ainda nós éramos pecadores. Muito mais agora, irmãos. Muito mais agora que já fomos comprados, já fomos redimidos, já recebemos a justiça de Deus. Não podemos viver uma vida derrotada. Eu convido você a vir aqui na frente. Nós vamos ministrar mais uma vez uma parte dessa música, e nós vamos orar aqui para sair todo aquele sentimento de culpa. Eu não sou perfeito, eu não estou conseguindo. Não, em nome de Jesus eu sou mais vitorioso. O meu espírito já recebeu a perfeição de Deus, a minha alma está numa jornada. Amém? Você vem aqui, você vai receber essa bênção. Glória a Deus.